Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam alegres, que vocês estejam fortalecidos, que vocês estejam na presença de Deus sem perder a esperança, sem perder o ânimo, porque nós estamos aqui numa peleja dura, numa peleja tremenda, numa luta que não é contra a carne, contra o sangue, mas são contra potestades e principados, né? Deus já nos avisou a respeito disso, como que seria. Então, nós não estamos surpresos. Muita coisa tem acontecido muita coisa aí afora pelo mundo. A gente está vendo, né, que existem coisas que estão muitas vezes tirando a paz, tirando nossa energia, tirando até mesmo, parece que quer tirar a nossa fé, mas não vai tirar, não vai tirar a nossa fé, porque nós estamos firmados na rocha, nós estamos firmados em Cristo, nós estamos firmados naquele que ressuscitou ao terceiro dia e se assentou à destra de Deus. E Ele está olhando por nós, Ele está junto conosco através do Espírito Santo. O Espírito Santo recolhe as nossas orações, recolhe as nossas petições e leva até o trono da graça, e isso é maravilhoso. E eu estou aqui mais uma vez para ler a palavra de Deus juntamente com você. Quero que você pegue a sua Bíblia, se for possível aí, vai onde ela tá, pega ela. Se não dá tempo, não tá com ela por perto, pega uma caneta, anota os versículos, o livro que vai ser lido para você depois confirmar na tua Bíblia, né? E se por acaso você não tiver uma Bíblia, entra no Google, digita lá o versículo, as palavras que eu vou falar e você vai encontrar a página da Bíblia ali. É muito importante que venhamos a ler a palavra de Deus, principalmente nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo época de confusão, época de mentiras, época de invenções, que muitas pessoas estão falando tanta coisa acontecendo no mundo, e se a gente não lê a Bíblia, e se a gente não conhece a palavra, nós ficamos perdidos, nós ficamos desorientados, e muitas vezes, infelizmente, acontece como nós temos visto, muitas pessoas tirando a própria vida, porque não vê esperança mais. Então, eles cometem o suicídio, porque eles acham que cortando ali a sua vida, eles vão acabar com o sofrimento e vai viver em paz. E é um grande engano. É um grande engano, porque quem destrói o seu corpo, quem se mata, destrói o templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que aquele que destruir o templo do Espírito Santo, que é o seu próprio corpo, será destruído por Deus. Então, olha aí como nós temos que ter sabedoria. E onde que nós encontramos essa sabedoria? Na palavra de Deus. Então, não há como fugir. Não há como fugir, a não ser se esconder em Jesus Cristo. Ficar debaixo das suas asas, debaixo da sua proteção, através da fé. E como que eu vou adquirir a fé? Ouvindo as palavras do Senhor, lendo o que é que Jesus deixou, o que é que Jesus enviou através dos seus discípulos, dos seus apóstolos, para que escrevessem essas cartas e deixassem registrada neste livro. Então é através da Bíblia que nós nos fortalecemos, que nós nos encontramos com Deus, que nós entramos nesse transe de conhecimento, de sabedoria, de falar com Deus através das nossas orações, também nos fortalece. Então, são duas armas que nós temos aí poderosa, a leitura da palavra de Deus e a oração. Então, nós lemos a palavra, a gente vê que Deus é soberano e poderoso, a gente aprende que precisamos conversar com Deus e levar a Ele as nossas orações, as nossas petições. Então a gente ora e busca ao Senhor, certo? Então vamos ler aqui, ó. Eu quero ler com vocês procurem na Bíblia de vocês, tá bom? Aí, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 13. Capítulo 4, a partir do versículo 13, nos diz assim: Não quero, pois, irmãos,
que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os trará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Isto é, nós não morreremos, então estaremos vivos quando Jesus voltar. Nós que estaremos vivos, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vou seguir um pouquinho mais adiante aqui no capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Então, nós já temos aí alguma coisa assim que ele vai nos avisar. A paz e segurança. Prepara, vem repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. De modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé. Não podemos perder a fé. Vestindo a couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Capacete. Então, nós vamos vestir o capacete da salvação. Não permitir que nada venha nos fazer perder a salvação que um dia ganhamos em Jesus Cristo através da fé. É a sua fé. É a sua fé que te deu salvação em Jesus Cristo. Não perca. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, aqui diz assim, se por acaso acontecer da gente dormir, né? Vamos dormir, mas estamos com Cristo. Vamos viver juntamente com Cristo. Vamos vigiar juntamente com Cristo. Então, nós, os cristãos do século 21, nós, os cristãos que estamos aqui nessa era tão conturbada, tão perturbada, uma era de confusão, de mistura. Antigamente, Satanás derrubava os servos de Deus, como? Fazendo com que eles negassem o nome de Jesus Cristo. Eles não negavam, eles morriam. Eles eram decapitados. Eram queimados vivos, eram comidos pelas feras, naqueles
lugares onde eles faziam aqueles jogos que agora me fugiu da memória o nome. Hoje não, hoje é uma mistura. Satanás está entrando nas igrejas, está entrando nas doutrinas, Satanás está entrando na educação, Satanás está entrando, está misturando, está fazendo uma misturando tudo de uma certa maneira que o crente cai, está prostrado e não percebe. Então, irmãos, vamos vigiar dia e noite, e vamos nos preocupar com a nossa vida diante de Deus, com a nossa vida no altar. Vamos nos preocupar e estar com o nosso altar em pé, que não esteja ele quebrado, mas que ele esteja perfeito diante de Deus, para que possamos nos achegar a ele. Nós temos que permanecer na presença do Senhor em pleno século 21. Se você foi enganado, se você se misturou, se você se bagunçou de uma certa maneira, volta para a palavra, leia a palavra, observa a palavra. Aqui eu estou até com duas Bíblias, uma maior, uma menor, mas a palavra de Deus está aqui, está na tua mão, está na minha mão. E não vamos deixar nos contaminar por essa mistura, coisas que aqui na Bíblia está falando que é pecado e já estão falando que não é mais, coisas que aqui na Bíblia Deus proíbe, eles já estão falando que já não tem mais essa proibição. Coisas que Deus deixou, determinações, regras que Deus deixou, mandamentos que Deus deixou aqui, já estão caindo por terra nas igrejas, no meio do povo evangélico, no meio do povo cristão em geral. Por quê? Porque deixaram de observar a palavra e foram atrás de vãs doutrinas. Não podemos perder a nossa salvação. Ela é única em Jesus Cristo. E no momento que a gente partir desta vida para outra vida, não haverá mais esperança, não existe mais esse negócio de purgatório, de ficar não sei quanto tempo num lugar purgando o pecado. Não existe. Porque se isso existisse, não precisava Jesus morrer na cruz. Não precisava Jesus morrer na cruz. Jesus veio e consumou. Quando ele estava lá na cruz, no seu último suspiro, ele disse: Pai, está consumado. Encerrou. Agora, para ele, encerrou o sacrifício dele. Agora, para nós temos essa esperança. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto temos vida, temos tempo de nos consertar, de arrumar os nossos caminhos, de arrumar o nosso altar, de vigiar, de consertar aquilo que a gente estragou e de voltarmos para Deus. Porque Deus só vai enxergar você e eu através do sangue de Jesus Cristo. Não adianta chamar fulana, cicrana, porque ela intercede, porque ele intercede, porque eles estão... Não existe isso. Não existe. Desde o princípio é Pai, Filho e Espírito Santo. É Pai, Filho e Espírito Santo. Os três na criação. Pai dando as leis, Jesus Cristo veio e consumou a obra do sacrifício. O Espírito Santo agora está conosco para nos fazer lembrar tudo que Jesus falou. Ele falou, os apóstolos e os discípulos escreveram e o Espírito Santo está aqui, fazendo com que essa palavra se torne vida para nós. Então, a partir de agora, ponha a tua vida em ordem, ponha a tua vida no altar de Deus, não para me fazer um benefício, não porque eu estou falando essa palavra, não porque eu estou querendo que você faça, não, faça por você mesmo, faça por tua alma, que vai viver